Então, chegamos na segunda-feira. Vamos retomar nossas bases para a gente sair construindo, nem que a gente amarre esse conceito na cabeça da gente de todo jeito. Vamos lá, nossas bases, quais são? Gratidão no hebraico, o gesto é lancei, reconheci, eu reconheço, eu agradeço e eu quero ser parte disso. Eu reconheço, eu agradeço, eu quero ser parte disso. Eu reconheço, eu declaro, eu quero ser parte disso. Certo? Isso é gratidão no hebraico. Que nos leva àquele outro gráficozinho, né? Reconhecer me mostra, me liberta para um mundo onde existe bondade. Agradecer me liberta para a declaração, um mundo de palavras, um mundo de expressões de bondade, um mundo de expressão de gratidão e me faz querer participar, ser recíproco, retribuir essa bondade. Essa é a grande libertação da gratidão. E aí eu descobri que gratidão também é paz, mas eu preciso buscar a paz, andar no caminho da paz, porque a paz tem uma recompensa, vale a pena, né? E a fonte da paz é a bondade de Deus em Jesus. E a gratidão me dá acesso a tudo isso. A paz chama a gratidão e a gratidão chama de volta a paz. Então, eu quero até fazer uma camiseta com isso aqui. Sem Jesus nada posso. Com Jesus tudo posso. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Então esse é um resumo do Shalom de Deus. Porque vem paz, vem alegria, bem-estar, prosperidade, plenitude. O Senhor é paz. Então vamos começar a gratidão que dá prosperidade. Aliás, é fantástico, porque gratidão no hebraico significa empurrar para frente. Para frente. Para frente te empurrar. Aleluia, vai-te embora. Certo? Salá, uma raiz primitiva, e é muito interessante que seja uma raiz, porque raiz é a ideia base. A partir daí, vem todo tipo de impulso que você possa imaginar. Ele vai avançar, sair, vir poderosamente, passar, ser bom, ser atendido, ser lucrativo. Tudo isso é derivado de Tsalá, que é prosperidade, prosperar. E a gente vai ver um exemplo disso agora mesmo. Eu até fiz um videozinho só desse slide aqui. Olha só. Lá vai avião. Eu acho fantástico essa metáfora, por causa do tempo, né, que leva para ele ir pela pista, ele vai, aí empina o nariz, e foi, e foi engraçado, o grid ficou agora engasgando, mas lá vai, foi-se embora, recolheu o trem de pouso, só para no destino. Glória. Prontinho. Mas aí como é que a prosperidade? A prosperidade de Deus, ela tem um processo, certo? E a gente vai ver esse processo na vida desse rapaz, na vida de José. José na realidade foi vendido pelos irmãos como escravo, porque os irmãos tinham inveja dele, porque o pai tinha preferência com eles. E além disso, José era muito competente e entregava os irmãos tudo ao pai, as coisas que estava fazendo errado. Então, complicou. Venderam ele como escravo. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Gente, onde se concebe que uma pessoa escrava seja próspera? Mas em tudo que ele fazia, o Senhor empurrava ele para frente. O Senhor empurrava ele para frente. E ele estava na casa do seu senhor egípcio. Certo?
Isso aí você já vai mudando sua cabeça, porque não importa onde você esteja, não importa em que você trabalha, não importa em que família você esteja, de que lugar social você saiu, o que é que você tem no banco, o que é que você estudou, o Senhor pode lhe empurrar para frente em qualquer lugar. E se ele empurrou José, pode empurrar você. Então, José foi levado ao Egito, Potifar fora da casa. Então, o Senhor era com José. Esse é o grande trunfo de José, esse. Certo? E vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. E aqui está a palavrinha de salar, ou seja, o Senhor empurrava o que dava na mão de José para frente. Logrou o José mercê, canê. E vê só, mercê, nesse caso aqui, é carinho, atenção, gentileza. O patrão se afeiçoou a José. Ele tinha perdido o afeto do pai e ele ganhou o afeto do patrão, a quem servia. E aqui também está uma coisa fantástica nessa palavra, porque essa palavra tanto é usada para servir ao seu patrão, ao seu amo, ao seu senhor, como adorar ao Senhor. E para José não havia diferença nessas duas coisas. Isso é fantástico, gente. Tem gente que acha que trabalha, mas tanto faz. Se para quem ele acha que está trabalhando para homens, mas só que quem é grato sabe que toda bondade, tudo que é dado por Deus. Que o emprego foi dado por Deus, que o casamento foi dado por Deus, que os filhos foram dados por Deus. E Deus é bom e ele retribui a bondade naquilo que ele recebe. Então ele é bom com as coisas que tem, ele é bom com as pessoas que estão à volta dele, ele é bom com o chefe, com o patrão dele, mesmo que o patrão não seja, porque ele não vai deixar de servir ao Senhor por causa do patrão, nem da mulher, nem dos filhos, nem do negócio, nem da falta de dinheiro, nem de nada. Então, esse aqui, servir, ele fazia como se fosse para o Senhor. Certo? E ele o pôs mordomo, supervisor de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha, e foi mesmo. José mesmo reconhece que ele não, nada do que ele tinha reservado para si. Ele tinha entregado tudo na mão de José. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. Ou seja, olha só, essa palavra barak também é maravilhosa. É tipo, o Senhor se dobrou sobre. Do jeito que Deus cobria José, ele cobria também aquilo que José tomava conta. Imagine como era uma bênção a casa de Potifar. A casa do egípcio, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção, prosperidade do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Maravilha, isso era o paraíso, né? Uma pessoa servia a Deus e Deus manifestava a sua presença, fazendo prosperar tudo que se fazia em casa. Maravilha! E José, que saiu, que estava lá no poço, né? Que foi vendido como escravo, sofreu ódio, sofreu traição dos irmãos, sofreu abandono do irmão, sofreu zombaria dos irmãos, eles ficaram zombando. Ei, aí, quero ver quem vai dar seus sonhos. Porque José tinha contado que um sonho que ele ia ficar acima dos irmãos, do pai e da mãe. E quando ele contou isso, pronto. Foi fechar o negócio. E o que acontece? Agora ele tem, no lugar do ódio, o amor. No lugar da traição, a confiança do patrão. No lugar do abandono, tem a presença, né, constante, ratificadora do patrão. E, em vez da zombaria, ele só tinha elogios para José. Se não fosse só ter sobrevivido de ter sido vendido a escravo, já seria maravilhoso. Mas Deus colocou num lugar onde ele tinha tudo isso. Da Enu, gente. E José era uma pessoa grata. José tinha todas as características de gratidão. O que acontece? Sempre tem alguém que não sabe viver na bênção, que não sabe o que é gratidão na vida, né? E aconteceu depois destas coisas,
que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Uau! Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Só que essa palavra maldade, ela significa calamidade. Gente, olha só. O tsunami é uma calamidade. A Covid foi uma calamidade. Calamidade é uma coisa que destrói tudo, que arrasta com tudo, que prejudica até um estado. Olha o tamanho do que era pecar contra a gratidão e contra a gratidão para José. E ele não via que era só ir contra a pessoa, ele dizia pecaria contra Deus. Quer dizer, ele iria contra o patrão. Mas indo contra a bondade, ele estaria indo contra Deus, porque ele sabia que Deus era bom. Então, aí tem as três características. Ele reconhece o que o patrão fez. Ele declara que agradece isso. E também ele quer retribuir. Ele é até prejudicado porque quer retribuir o que o patrão fez por ele. Então, aqui. Olha só. Existe uma questão da gratidão que é aquele que escolhe ter a fonte. A gente já viu lá que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para a fonte. Ele queria mais, ele queria pleno, ele queria ficar com aquele que é a bondade. Ele não queria só receber migalhas de bondade. E é o que acontece com José, ele não quer largar da fonte da bondade. Olha só o que o Senhor fala aqui quando você abandona a fonte da bondade. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. É a mesma coisa que você tomar um copo d'água e achar que nunca mais vai precisar de água no mundo, e aí você bota água, cobre a fonte de pedra e acaba com a fonte, porque eu não vou precisar mais dela. Entendeu? E aqui nesse versículo também tem uma coisa muito, muito interessante, porque quando Jesus vai ser questionado com relação à mulher adúltera, o pessoal diz, a gente apedreja ou não apedreja? Que era uma armadilha, né? Aí ele senta e começa a escrever no chão. Olha o que diz aqui nesse versículo. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Meus queridos, ele estava escrevendo o nome um por um, porque o nome para o judeu significa muito mais do que identificação. Ah, seu nome é fulano, o som é esse. Não. A essência, a sua essência é ela. Um pai não bota um nome no filho de Maria porque acha bonito. Maria significa a prometida. Então, aquela menina é a prometida de Deus. Deus tem um plano na vida dela. E as pessoas tratam as pessoas assim. Então, aí está tudo relacionado, né, com o desígnio do Senhor. De ter o Senhor por fonte. E não por momento. Então, vamos nós. O que acontece? Ele tinha recuperado amor, confiança, presença, elogio, promoção, mas tudo isso, meus queridos, era de um homem, não era de Deus. E como tudo que é de homem é temporário, ele não podia se firmar nisso para ser uma pessoa conforme o coração de Deus. E aí ele volta e vai para a cadeia, parece cair até mais baixo do que tinha caído antes. Aí ele volta sem amor, sem confiança, e aí agora ele vai lidar com injustiça, com calúnia, com abandono, com privação, porque na casa do patrão ele tinha tudo, aí ele não vai ter mais nada, vai ter muito pouco, porque na cadeia a provisão é menor, e ele vai ser rebaixado, né? Porque ele, de escravo é pior preso do que ser escravo. Mas vamos lá, José era um homem forte, e vivia na presença do Senhor.
E esse versículo você anota, bota na cabeceira da sua cama, prega na parede, faz qualquer coisa. Mas lembre-se, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas, meus queridos. Não é de algumas, mas também não são poucas, são muitas. Que o Senhor livra de todas. Equilibra uma coisa com a outra, né? O que vier, o Senhor vai te livrar. E Jesus já disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a promessa do Senhor e Ele é fiel para cumprir. E lá vai José na cadeia, sem amor, sem confiança, injustiçado, caluniado, abandonado, em privação, na situação triste, apesar de que ele estava numa cadeia de um nível maior, porque ele foi para a cadeia do capitão da guarda, que é onde ficavam as pessoas de alta patente, as mais ricas e tal, uma prisão de uma qualidade melhor. Mesmo assim era uma prisão, né? Não devia ser o melhor do mundo. Mas o que foi que ele fez ali, mesmo na angústia, mesmo naquela situação terrível? Ele se dedicou ao que era bom. Por quê? Porque ele era parte da bondade. Ele queria ser parte da bondade porque ele era grato. E aí ele focou em reconstruir e reconquistar. E o que aconteceu com ele? E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Certo? Os presos do rei são de alta patente, os que estavam ali com o rei se abusou, ou desconfiou traição, ou o que for. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Eita! José estava numa situação pior. José estava preso. José estava acusado de uma coisa terrível, que é estupro. Mas o Senhor era com José. Bote isso na sua cabeça. Não é porque você está passando uma situação difícil que o Senhor não está com você. A Bíblia diz: se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pela água, não vão te afogar. Mas fogo esquenta e água molha. Né? E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus abriu o coração do carcereiro para ele. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é você saber que o Senhor está com você. E eu quero lhe dar 3 provas. 3 provas de que Ele não vai lhe abandonar. 3 promessas. Olha aqui que Deus prometeu. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus não vai te abandonar. Certo? Jesus também não vai te abandonar. Sabe o que ele disse? E eis que estou convosco a todos os dias até a consumação do século. Ele disse isso. Presta atenção. Ele não vai te abandonar. Certo? E mais. O Espírito Santo sempre vai estar com você. Porque está escrito assim, ó. E eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando. E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, você não está só, você não foi abandonado, o Senhor está com você. Seja onde você estiver. E o Senhor de José lançou ele no cárcere, mas o Senhor era com ele. E o carcereiro simpatizou com José. Certo? E o que é que acontece? José tinha um imã, né? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se havia que fazer ali. Homem trabalhador, né? Glória a Jesus. Porque, olha, higiene, faxina, de preso, que não é brincadeira, alimentação, segurança, compras, controle de estoque, parte administrativa, que devia ter algum relatório para prestar. Entenderam?
que ele, quando chegava de noite, devia estar assim, pai, bufo numa cama duro. E a melhor coisa é, se ele estava agoniado, e trabalhar mesmo. E ele fazia tudo quanto se havia de fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Que homem de confiança, né? E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Graças a Deus. Isso é tipo assim, essa prisão nunca esteve tão limpa desse jeito, nunca esteve tão organizada desse jeito, nunca esteve tão tranquila e com menos tentativa de fuga desse jeito. Nunca ninguém viu isso aqui antes. Isso é Jesus, isso é Deus trabalhando. Não te furtes, porque essa questão de se dedicar e se dispor e trabalhar é importantíssima. Porque a Bíblia diz, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Presta atenção, José não ganhava salário. José estava fazendo um serviço que era do carcereiro. Mas ele não estava fazendo para o carcereiro. Ele fazia para Deus, porque ele fazia o melhor e o que ele podia, onde ele estivesse. Isso é característica da excelência dele, porque a Bíblia diz que José tinha um espírito excelente. Uma das poucas pessoas na Bíblia que ele diz que tem um espírito excelente. De fato, sem fé. Por quê? Porque ele acreditava na recompensa do Senhor. Porque, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e isso o diabo já faz. O diabo também faz isso, não é vantagem nenhuma crer que Deus existe. Mas tem que se associar com essa segunda parte. E que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Ou seja, você quer estar debaixo da bondade, porque a recompensa de Deus é a própria manifestação do Deus que é bom. Deus quer cura, Deus quer libertação, Deus quer vitória, Deus quer sabedoria. Todos os nomes de Deus, né? Então, a fé precisa ser, entender essa segunda parte aí, que há uma recompensa para crer, para fé. Eita, há uma recompensa para a fé. Então ele estava lá, sem amor, sem confiança, injustiçado, caluniado, abandonado, em privação, rebaixado, mas ele se manteve sendo quem ele era, a mesma pessoa, trabalhador, dedicado, honesto, excelente, e ele foi levantado para ser o vice-carcereiro. Você vai crescer tudo que você pode crescer quando você fizer o melhor que você pode fazer. Olha que frase, hein? Vou repetir. Você vai crescer tudo que você pode crescer quando você fizer o melhor que você pode fazer. Certo? E Deus usou uma situação na cadeia, que eu não vou entrar em detalhe, para levar José para cumprir aquele propósito que Deus tinha para ele. Então, esse ódio, traição, abandono, zombaria, humilhação, calúnia, injustiça, nada disso definiu o destino de José. Porque eu conheço milhões de pessoas que ficam dizendo assim, se minha mãe não tivesse feito isso, se meu pai não tivesse feito aquilo, se meu patrão não tivesse feito aquilo outro, se meu irmão fosse assado, se minha mulher fosse assim, se meus filhos não sei o quê. E aí todo mundo define quem é a pessoa. Não. Quem vai definir quem é você. Certo? Não importa o que façam, não importa a injustiça que cometam, você escolhe se você vai tocar no mal para reagir ou você vai reagir com aquilo em que você quer viver, que é a bondade. Já fizeram injustiças terríveis no meu trabalho, comigo. Já me expulsaram num setor de trabalho que eu praticamente montei do zero. E depois eu tinha feito um relatório. Tinha feito um relatório que só tinha 3 pessoas na unidade que eu trabalhava que fazia. E eram 25 mil funcionários e só tinha 3 que fazia, eu era uma. Certo? Então, quando eu acabei de fazer esse relatório, meu chefe me expulsou da sala. Expulsou literalmente. Não deixou nem eu pegar minhas coisas.
Eu peguei minha bolsa e fui embora. No outro dia, ligaram para mim dizendo que esse relatório, que era responsável pela liberação dos salários de um monte de gente, tinha simplesmente se apagado, sumido. Eu não fiz nada disso. Eu não sei o que foi que ele fez também, se ele desmantelou. Eu sei que nenhum DVD que eu tinha feito backup, nem a cópia que estava no computador, deu tudo prego, deu uma zerada, eu não sei o que foi que houve. E aí eu tinha que decidir se eu ia deixar todo mundo se prejudicar por causa de um homem que era ruim, que estava fazendo uma maldade, ou eu ia ser igual a ele e deixar todo mundo se prejudicar, ou ia ser como o meu pai e fazer para o meu pai. Bom, precisei tomar um monte de remédio de cólera para poder aguentar o tranco e refiz a parte que estava faltando no relatório, porque graças a Deus eu tinha o costume de fazer backup, mas tinha perdido acho que uns 3 dias de trabalho, que é a finalização do relatório. Eu tive que trabalhar mais um dia em cima do prazo para poder conseguir. E glória a Deus por isso, e não foi porque eu fui boazinha não, porque eu fiz por causa do Senhor. Eu não estava feliz com o rapaz, nem estava achando que ele estava certo, nem estava nem com pena dele. Mas o Senhor não quis que eu participasse da maldade dele, que ia prejudicar todo mundo. E eu também não quis participar. Então, ele me deu força para fazer isso. E ele me recompensou, porque eu consegui depois um lugar melhor, promoção. Todo mundo me ajudou com as coisas que eu precisava. Então, recompensa. Há a recompensa de fazer o que agrada ao Senhor. Certo? E mesmo nessa situação difícil, ele se dedicou ao que era bom. E é o que a gente tem que fazer. E terminou recebendo tudo na presença do rei. Ele se tornou vice-rei do Egito. Você encontra a história de José a partir do capítulo 39 em diante na Bíblia. Então, assim, a gente resume a história de José, resumir aqui para vocês verem. Ele era o filho favorito na casa do pai, e ele se tornou escravo. Aí ele se tornou o escravo favorito que virou o mordomo de Potifar. Aí depois ele virou preso, foi rebaixado. Aí depois de preso, ele se tornou o preso favorito e depois ele se tornou o favorito do rei. Quando a gente nasce em Jesus, a gente já nasce como o favorito do rei, não é uma maravilha? Então a gente já parte desse pressuposto que a gente já é e vamos trabalhar na manifestação disso. Glória a Deus. E olha, mesmo tendo esses 2 momentos difíceis, que foram tempos difíceis, não foi um dia nem 2 dias, certo? Você não leva um dia nem 2 dias para ganhar a confiança das pessoas. Você não leva um dia nem 2 dias para todo mundo ver que você é competente. Mas a perseverança e a continuidade dão um resultado maravilhoso, porque quem lhe exalta é o Senhor. É o favor do Senhor que faz permanecer forte a minha montanha. Então, que sustentou José nesse caminho todo, gente? O Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse é o X da vida de José. Era ele estar na presença do Senhor. O Senhor era com ele e ele decidiu fazer parte da bondade de Deus. Ele era grato. Mesmo para os irmãos, olha, isso aqui é fantástico. Ele prova realmente que estava na bondade de Deus. Porque mesmo para os irmãos que venderam ele como escravo, que ele podia dizer assim, minha vida se acabou desde que meus irmãos me venderam, né? Ele podia fazer essa declaração. Mesmo para os irmãos que o venderam como escravo, ele foi bom. Veja a reação dele. Porque ele só prosperava porque reconhecia, declarava e ele vivia, se embebia da bondade de Deus. Ele prosperava, gente, porque ele era grato. Viu? Veja o que aconteceu aqui quando o pai dele morreu, que os irmãos se viram apavorados. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Ei-nos aqui por teus servos.
Respondeu José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Maravilha, né? Ele retribuiu o mal com o bem. E o que eles tinham tirado de toda a provisão de José, José sustentou a ele e aos filhos deles. Mas veja uma coisa aqui muito interessante. O Senhor era com ele. Ele não tirava os olhos da bondade de Deus. Foi para não pecar contra a bondade de Deus que ele adulterou. Porque ele não disse que não achava ela bonita nem atraente, não. Ele disse que não ia fazer a maldade. Foi por ela, pela bondade, que ele perdoou e foi restaurado e chegou íntegro até o sono de Deus. A questão é que tem gente usando coisas para prosperar que vão acabar com a própria vida deles, com a vida interior. Quando eles chegarem lá, estão só a casca. Foi-se embora todo o conteúdo, foi-se embora o amor, foi-se embora a paz, foi-se embora a saúde. De que adianta isso? Que prosperidade é essa? Que rouba quem você é e o que você tem. E o que é que a gente vai levar com a gente agora para casar? Primeiro, que prosperidade é o poder de Deus. O poder de Deus é a turbina que vai te empurrar para frente. Você é o avião que vai decolar, certo? Ele vai com essa turbinona dele, tem que ter força, né, para levantar um bichão desse. E você entra na aerodinâmica de Deus e decola. E aqui a gente vê o caminho de José. Filho favorito, escravo. Escravo favorito, preso. Preso favorito, favorito do rei. A gratidão, gente, nos leva íntegros. Leva em shalom. Leva em paz, alegria, prosperidade. Chega pleno lá, você não vai perder nenhum pedaço, você não vai perder sua essência, você não vai se corromper, certo? Porque você vai estar preso à bondade de Deus. A bondade de Deus é que lhe faz prosperar. Isso é uma coisa importantíssima para você manter-se firme. Não é o que a gente tem que define a gente. Nós somos do Senhor, nós somos a imagem dele. Ele é dono do ouro e da prata, a gente é filho do dono do ouro e da prata. Não vai faltar nada, em nome de Jesus. Ele é a fonte eterna de bondade que nos faz prosperar e que nos empurra para frente. E nós devemos reconhecer, declarar e nos revestir dessa bondade. E a gente entra num fluxo de uma prosperidade saudável. Uma prosperidade em shalom. Certo? Bora agradecer? Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Tudo que o Senhor deixou para nós. Tudo que o Senhor está nos ensinando, que nós possamos viver em gratidão, em nome de Jesus.